Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli e eu te convido a ficar conosco em mais uma edição do Alesp Cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre abandono afetivo. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente em TV aberta ou em multiplataformas, você já ouviu falar sobre isso? Sabe dos seus direitos como filho, como mãe? É por isso que nós vamos bater um papo aqui nesse momento com o Dr. Giovanni Ordenini, falei certo? Falou certo. Que bom, graças a Deus, não errei o nome. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, né? Estou muito feliz de você estar aqui para poder principalmente esclarecer dúvidas para quem está em casa, porque é um assunto, a gente estava conversando aqui nos bastidores, muito mais comum do que a gente imagina no consultório, no escritório, né, doutor? Infelizmente, é um assunto muito mais comum, né? Justamente porque hoje, né, a sociedade entende que o abandono ele é somente material, que o abandono, né, ele é somente em relação à pensão, em relação às questões que o filho precisa materialmente. Contudo, não é considerado, né, até alguns anos atrás, a questão do abandono afetivo, que é justamente esse negligenciamento com a criança, esse abandono em relação aos seus sentimentos, em relação ao que estar presente na vida do filho, né? Então, hoje, o tribunal, né, justamente o judiciário, tem entendimentos que esse abandono afetivo tem que ser quantificado, ele tem que ser punido, né, até como uma forma educativa para pais e mães que negligenciam, né, a educação e o convívio com o filho. Doutor Giovanni, inclusive, é especialista, né, em direito da família e eu acredito que seja um desafio muito grande, né, quando a gente traz esse tema para cá, para a gente fazer essa discussão, e vocês quando recebem também no escritório. Quando a gente fala de desafios, o que a gente pode destacar? Primeiro, é a sensibilidade com isso, né? Justamente no escritório, a gente tem uma tratativa justamente muito humana, de entender que aquilo não é sobre a questão do dinheiro, mas sim sobre a questão do abandono com a criança, do abandono com a vida dela, né? Então tem que entender o quanto isso afeta o cliente, até mesmo na hora de entrevistá-lo, de conversar com ele, entender que aquele assunto o afeta, né? Então eu acho que o grande desafio é esse. E o grande desafio também é justamente colocar a dor, né? Colocar todo esse sentimento que a criança sofreu ao longo da vida no papel para que o juiz entenda, né? Para que o tribunal entenda sobre isso. Agora é interessante quando a gente para pensar nessa parte do desenvolvimento ali da criança, né? A gente fala hoje que é muito difícil, inclusive, educar uma criança. E aí tem aquela situação da compensação, né? Às vezes você não tem ali o tempo para ficar com a criança, falta um pouco de amor, de carinho, e aí alguns pais, por exemplo, vêm e dão um brinquedo e acham que está tudo certo. E aí a gente tem essa situação do próprio abandono, né? Que às vezes o pai só vai lá, paga a pensão, dá um brinquedo para a criança, mas também ele faz essa negligência toda com relação ao sentimento, né? Com relação ao afeto, ao carinho, e aí as consequências vêm mais tarde, né, para essa criança. Exato, infelizmente. Um caso prático é justamente teve a separação dos pais, teve a guarda ali, né, o convívio estabelecido em acordo, só que durante o período de 5 anos, o pai só foi visitar a criança e só exerceu sua convivência com ela 2 vezes. 2 vezes ele foi ver o filho. E justamente como quantifica, como que você prova essa questão do abandono afetivo, né? Então é a reunião na escola que ele não foi, é a festinha do filho que ele não compareceu, é o momento de não perguntar se o filho está bem ou se o filho teve alguma doença. Então é somente prestar aquilo que é material. E digo, muitos pais nem o material prestam, né? Então imagina essa questão de afeto. E como se quantifica isso? E como se quantifica esse abandono? Que muitas vezes perdura pela vida toda. Quando a criança, né, que agora é um adulto, como que ele vai atrás desses direitos? Justamente porque ele teve a vida toda negligenciada. Então, ele começa a passar com psicólogos, com psiquiatras, justamente para parar, né, e para reconstruir psicologicamente aquela dor. Então, isso tem um custo. Isso tem um custo para a vida daquela criança e também para a vida da mãe daquela criança, que além de sobrecarregada, né, justamente para tentar prover aquela falta do genitor, né, justamente com um abandono afetivo, também se vê ali sobrecarregada financeiramente, tendo que colocar questões
de psicólogo, médicas, que o genitor muitas vezes não entende nem contribui, uma vez que nem presente na vida da criança ele está. Quando a gente pensa em toda essa questão ali de indenização, por conta desse dano na vida da família, no modo geral, né, quando a gente fala da mãe e da criança, esse dano ele vai fazendo toda essa somatória aí nesse sentido de a criança precisou de um psicólogo, a criança precisou de um terapeuta, e quando se constrói ali todo esse processo, é em cima disso para que se haja ali uma indenização? Isso, em cima disso, infelizmente a gente não consegue quantificar a dor, né? A gente não consegue quantificar o abandono com uma criança. Mas quando a gente vai quantificar o que foi gasto com isso, sim, é utilizada essa métrica justamente para entender qual a melhor forma desse pai, até educativamente, né? Até de uma forma educativa, puni-lo. Justamente a questão do psicólogo, a questão da saúde mental, a questão também que você tem que calcular é o quanto essa mãe gastou para suprir os dias que o pai não teve na convivência, ou seja, essa mãe não teve oportunidade também de planejar uma questão pessoal dela, porque ele não estava lá e teve que planejar uma questão com a criança, ou seja, ir para um parque, ir para uma festa, sair com a criança fora dos seus dias de convivência. Parece estranho, mas como for quantificar um passeio? Mas aquele passeio era uma responsabilidade do pai, era uma responsabilidade do genitor. Para você que está chegando agora, muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho, né? Você que está com o telefone aí na palma da mão, está acompanhando a gente em todo o estado de São Paulo pela TV aberta, muito obrigado. A gente está falando sobre abandono afetivo, né? Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre isso ou conhece alguém que está passando por essa situação. Estou conversando com um especialista em direito da família, doutor Giovanni Ordenini, que está falando aqui dicas maravilhosas. E aí tem aquela vizinha que está ouvindo a gente nesse momento e vendo, e aí ela está falando assim, o filho da minha amiga está passando por isso, eles estão passando por isso. Essa pessoa, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a família, ela pode fazer uma denúncia? Ela pode representar algo? Depende. Quando a gente fala da questão do abandono afetivo, o processo sempre será em nome da criança, né? E a mãe o representará, ou futuramente, quando essa criança atingir a maioridade civil, será em nome dela. O que a vizinha pode ajudar? Justamente ser testemunha desse abandono afetivo. Ser testemunha de que essa criança, o pai nunca foi visitar. Às vezes a vizinha viu uma vez o pai, porque ele foi uma vez, sei lá, em 10 anos, verificar como a criança estava. E às vezes, quando estava com essa criança, ficou ali na praça, deu o celular para a criança e não brincou com ela, negligenciou ela. Entendeu? Então tem muito disso também. Ele vai buscar por uma obrigação. E como que eu posso ajudar? E como que eu posso ajudar essa mãe? Vai conversar com ela. Se ela não sabe, se essa vizinha que está assistindo sabe, justamente converse com ela sobre essa questão do abandono afetivo, que ela tem direitos de procurar os direitos do filho dela. Principalmente quando a gente fala dessa questão da rede de apoio ali daquela mãe, né? Porque, como você bem disse, é uma sobrecarga para essa mulher, que também é mãe, muito grande. Então, tudo isso conta, né? Essa falta dessa rede de apoio, que às vezes ela não tem. Com certeza. Vou trazer um caso prático aqui. Uma mãe de 4 filhas, o pai decidiu que ele não queria mais ser pai, né? Que ele não queria cumprir com as obrigações dele, e justamente saiu de casa. Saiu de casa, deixando essa sobrecarga de 4 filhas com a mãe, e justamente a criança começou a perceber, poxa, por que o papai não vem mais visitar a gente? Poxa, por que o papai não está aqui? Né? Isso foi causando, durante os anos, um sentimento de abandono. Tanto que a criança vira para a mãe e fala, mãe, papai não gosta mais da gente? Então é isso o abandono afetivo, justamente não estar presente na vida dos filhos. Não estar presente no momento que eles mais precisam. Negligenciar essa forma de afeto. Porque como que você espera que seu filho cresça sem uma rede de apoio? Como que você espera que seu filho cresça sem dar o suporte? E digo mais, muitos desses casos, quando esse pai, né, ou essa mãe, a gente tem que colocar os dois... também o lado da mãe que abandona, lado da né? Mãe, a gente está falando aqui só do pai, mas porque essa figura, né, geralmente é o que acontece, mas a mãe também abandona. Sim, exatamente. Essa figura do genitor ou da genitora em si, no futuro busca uma questão de uma pensão alimentícia contra o filho que ele abandonou. E tem casos que justamente esse abandono afetivo é comprovado que o juiz fala, olha, ele abandonou a criança quando não prestou a assistência devida. E justamente se debate isso. Ele não tem que pagar agora.
não tem nenhuma obrigação, né? E mais um caso, até agora do lado da genitora, um caso de uma mãe, teve o filho, o casal se separou, ela decidiu que não queria ficar com a criança, e em 10 anos também visitou a criança uma vez durante 15 minutos, justamente até porque era um filho, né, um filho que tem espectro autista, e justamente ela não queria ter esse contato. E durante 15 minutos ela visitou a criança, e nesse caso também tem um grande problema que o pai também cometeu um abandono afetivo, então os dois genitores cometeram, e a responsabilidade recaiu sobre a avó. E aí a avó chegou até vocês, e esse caso chegou até vocês por conta da avó. Isso, exatamente, por conta da avó. Que o filho dela e a antiga nora abandonaram a criança. Para vocês verem, né? Que isso aí é muito mais comum do que imagina. A gente acha que é uma cena de filme, de documentário, mas não, é a vida real. Isso acontece mesmo. Agora, doutor, quando a gente para pensar no que representa, né, no que é a vara da infância e juventude, o direito da família, na sua concepção, né, o Brasil tem avançado nesse sentido de dar esse suporte, de dar o apoio para as famílias quando a gente fala na justiça? Sim, tem avançado justamente porque entende o que é o melhor, o maior benefício é a criança, é o crescimento dessa criança. Então tem avançado as varas, tem uma escuta especializada dentro delas, né, justamente para entender o que essa criança está sentindo, o que essa criança vem passado por conta desse abandono afetivo, e tem se olhado muito também a questão do julgamento sobre perspectiva de gênero, porque quando tem uma mãe representando esse filho, a estratégia, né, dos genitores é justamente colocá-la como uma pessoa que está buscando só dinheiro, né? Que essa indenização é somente vista como uma questão econômica. Muito pelo contrário. Essa mãe, ela está ali sobrecarregada de uma questão afetiva, sobrecarregada nos cuidados com o filho, sobrecarregada financeiramente, porque muitas vezes esse genitor que causa esse abandono, ele não contribui efetivamente, né, para essa criança, e tem essa narrativa, essa falsa narrativa de que ela quer somente dinheiro, mas não se olha o lado do filho, não se olha o quanto essa criança está sofrendo. Vamos trazer aqui uma situação para a gente ilustrar, né, para a gente trazer aí a informação. Essa criança, ela passou a infância dela abandonada pelo pai, né, ou pela mãe, vamos falar assim para exemplificar. Na vida adulta, após os 18 anos, ele resolveu buscar o escritório e falar assim, eu quero processar o meu pai, porque ele me abandonou. Isso é possível? É possível, justamente comprovando com a vizinha que estava observando, justamente com laudos médicos guardados. Então, mamães e papais estão assistindo, é importante que vocês guardem esses laudos, é importante que vocês guardem... Tenham provas, né? Exatamente, a comprovação disso. O dia na escola que o pai não foi, o dia na escola, a festinha que ele não estava presente, tudo isso é uma forma de comprovação. Que a criança, que ele decida no futuro entrar com essa ação, ele tenha todas essas provas. Quando se pensa nesse trabalho, né, eu acho que o trabalho de vocês é muito importante porque vem justamente para ajudar, né, essa mãe, essa criança a fazer valer os seus direitos, né, como cidadão. Mas é um trabalho que a gente pensa também, vocês têm essa preocupação ali de linkar algo com os psicólogos, com os terapeutas, para poder ali entender o que realmente acontece? Tem algo ali multidisciplinar entre vocês e os psicólogos? Como é que funciona? Sim, sem dúvida. O escritório se preocupa muito justamente por isso. Porque o psicólogo é o nosso maior colega nesse momento, né? O como você quantifica a dor, o como você quantifica o abandono. O psicólogo vai dizer isso muito, sobre como isso afetou essa criança, como isso afeta esse adulto hoje, quais são as crenças que ele carrega com ele. É uma crença que ele não é quisto pelas pessoas, é uma crença de que ninguém gosta dele. Então o psicólogo é o nosso maior colega nesse momento para se comprovar essa questão do abandono afetivo. Esse atestado, né, precisa vir, né? Exato, é até interessante que tem uma decisão que eu vou até fazer uma linha do tempo com ela. À vontade. Que é uma decisão importantíssima do STJ, que justamente em primeira instância o juiz entendeu por indenizar, né, essa adolescente na época, porque o pai, no momento da separação, abandonou ela. Não foi a mais visitá-la, não estava presente na sua vida, entendeu por uma indenização no valor de R$3.000.
Recorreu, o pai ainda recorreu porque achou essa indenização inviável. E, em segunda instância, foi entendido que não dava para se quantificar isso. Que por mais que a criança tenha essa dor, o adolescente hoje tem essa dor em relação ao abandono, em relação à falta de afeto e falta de carinho, não se dava para quantificar isso. A mãe, né, que a representava, recorreu e justamente a desembargadora Nancy Andrighi trouxe a máxima de que dá para você ser ex-cônjuge, ex-convivente, mas não se dá para ser ex-filho, ou ex-pai, ou ex-mãe. E justamente condenou, né, esse genitor a uma indenização de R$ 30.000. Por quê? Porque ficou comprovado no laudo o quanto isso afetou ela. Porque ela já passava no psicólogo ali por volta dos seus 10 anos e o quanto isso afetou a vida e o prosseguimento da vida desse adolescente hoje. Olha que coisa, né? Ou seja, ele foi lá, reclamou dos 3.000, achou que achou que estava muito caro. Veio aí. Infelizmente ainda é uma condenação baixa, né? Isso agora coloca E não é pelo valor, a gente não está aqui, não é essa questão ali do valor, né? Do montante, não é. Até porque a gente sabe que aquilo que você falou desde o começo, né? É uma dor irreparável, né? O que essa criança, o que a família passa ali naquele momento, o que isso vai significar ali na vida adulta, é um problema muito grande quando a gente fala de saúde mental também. Agora me conta uma coisa, quando a gente fala ali do direito da família, pensão alimentícia ainda é o problema? Nossa, com certeza, com certeza. Tem genitores que acham que a pensão alimentícia é um poder para microgerenciar a vida da mãe, né? Então, trago um caso, houve a separação, de fato, entramos com o processo de alimentos, o juiz deferiu o alimentos provisórios para a criança, e na conversa de acordo com o genitor, ele vira e me fala, olha, eu vou pagar um salário mínimo, mas eu quero controlar com o que ela está gastando, porque eu sei que ela vai gastar com as amigas, sei que ela vai gastar em festa. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, seu cliente está, assim, ilusionando um microgerenciamento sobre a vida da ex-mulher, sendo que ele não está se preocupando com o filho. Então, a pensão alimentícia ainda é um grande problema, justamente porque quer se comprovar que esse dinheiro não vai ser gasto com as crianças. Pelo amor de Deus, a mãe geralmente tem uma questão financeira de arcar com 70% dos custos com o filho. 70% dos custos com o filho. Quase o salário inteiro dela. E muitas vezes não se qualifica os gastos invisíveis, ou seja, o dia do cabelo maluco, o dia que tem que levar um lanchinho para a escola, porque quem arca com esses custos? A mãe. Quem arca que está com a criança no dia a dia, né? Exato, exato. Então os pais acham que, até aquela máxima, né? A pensão alimentícia só vai funcionar para compra de mercado. Então eu vou trocar. Muitos pais falam isso. Não, eu quero trocar. Eu quero fazer a compra de mercado. Não, pelo contrário. A pensão alimentícia vai custear o transporte da escola, a escola, o plano de saúde. Então os gastos invisíveis. Exato, os gastos invisíveis. Então essa sobrecarga materna, ela vem tanto na questão afetiva, mas principalmente na questão financeira. E para o homem que acha que vai conseguir burlar a lei ou qualquer outra situação, a gente vê aí a todos os instantes e não tem classe social, não tem cor, sexo, não tem nada, viu? Deixou de pagar, tá lá, ó, preso. Exatamente. E assim, justamente, principalmente agora com um crescimento dos trabalhos em pessoa jurídica, né, em PJ, tem muitos pais que tendem a ser espertos e falam, não, eu não tenho renda, eu jamais não sou registrado, vou pagar o mínimo do salário, vou pagar somente proporcional ao salário mínimo. Eles têm que tomar cuidado, porque dá para pedir a quebra do sigilo bancário, dá para pedir justamente a questão dos investimentos deles, a questão de se ele tem imóveis no nome dele. Então é muito importante colocar isso em pauta também. Eu já tinha escutado sobre isso, né? Algo que se fala muito ali quando a gente vai pesquisar algo nas redes sociais, ver toda essa discussão, porque sempre é uma discussão quando a gente fala ali de pensão alimentícia, né? E aí é bem isso, né? Eu vi um caso também recentemente, de que o juiz chegou e falou assim, tá, mas como é que você comprova? Você diz que você não tem carteira assinada, que você está desempregado há 5 anos, né? Aí a pessoa até evitava ali de se expor nas redes sociais, já com medo ali de uma invasão ali nas redes sociais. Mas aí a quebra do sigilo bancário comprovou que todos os meses, todo mês, na verdade, entrava mais ali de R$ 30.000 na conta. Como é que você vai me explicar esse dinheiro? Esse dinheiro está vindo de onde, né? Exato, exato. E assim, é uma forma de burlar a lei. É uma forma que muitos genitores encontram de falar, eu sou um pobre coitado.
eu não tenho esse dinheiro para arcar com o meu próprio filho. Aí você vai ver, a pessoa gasta 3, 4 mil reais em uma noite. A pessoa gasta ali, tem um carro de luxo. Viaja toda hora. Exato, isso se comprova. Se a mãe tem foto, ou caso contrário, por exemplo, a avó que cuida da criança tem foto e tem formas de comprovar isso, consegue-se entrar no justiça falando, olha, como que ele tá falando que ele não tem dinheiro, mas ele estava aqui, ó, estava em Balneário Camboriú. Como que ele... Desceu para BC. Exatamente, ele não tem dinheiro e desceu para BC? Como isso? Ó, a gente está falando aqui desses espertões, né, que querem burlar todo o tempo aí a justiça, mas realmente tem homens numa situação bastante complicada, de desemprego mesmo, que realmente não tem ali a condição, e aí é preciso, infelizmente, ele, né, rebolar muito para poder provar que realmente ele não tem condição de arcar com uma pensão, né? Exato, ele se comprova isso justamente com os olerites, os extratos bancários, né? Justamente ele tem que pedir essa revisão. E tem muitos homens que acreditam que acaba o dever de prestar alimento justamente quando o filho atinge a maioridade. É uma régua assim que Agora é completou absurda. 18 anos, se vira, vai trabalhar. Exato, então o filho não tem oportunidade de ir para uma faculdade, de conseguir entrar num cursinho para prestar o vestibular, mas hoje o judiciário entende, olha, a prestação de alimentos, ela não finda somente quando o jovem, né, a criança completa a maioridade. Justamente tem que se prover alimentos se estiver estudando até os 24 anos. Tem uma questão também, quando a gente linka, né, com essa questão do abandono afetivo, muitos pais se utilizam de uma situação. E a mãe, eu não procurei o meu filho porque eu percebi que a mãe estava fazendo a cabeça da criança para a criança não gostar de mim, não me ver como um pai, e aí vem toda aquela questão parental, aquela questão que a gente conhece muito bem. Às vezes é uma desculpa, né? Ele quer utilizar dessas artimanhas para fugir de um processo e de uma indenização. A gente sabe que sim, existe essa situação também da mãe colocar a criança contra o pai. E aí, como é que fica? O trabalho tem que ser árduo para justamente ver o que é certo e o que é errado, hein, doutor? Exato. Assim, como eu falei, esse pai não compareceu em uma festinha escolar. Esse pai não estava lá em uma festinha de aniversário. Ele quer comprovar que a mãe estava fazendo a cabeça da criança como? Ele tem o direito de estar na festinha escolar. Direito não, ele tem o dever de estar na festinha escolar do filho. Ele tem o dever de estar na festinha de aniversário. Esse pai, em 3 anos, foi visitar o filho uma vez. É a mãe que fez a cabeça? Ou ligou, sei lá, 2 vezes para saber como o filho estava? Filho ficou internado, esse pai não foi nenhuma vez ver o filho internado. É uma alienação, né, da mãe? É a mãe que está fazendo a cabeça ou esse pai que é um irresponsável? E é por isso que tem que ficar observando, né, isso daí. Por isso que o trabalho de vocês é tão importante nesse momento. Exato. Uma coisa que eu falo para as minhas clientes é justamente, olha, ele não compareceu no dia de convivência dele. Manda um e-mail. Manda um e-mail para ele ou manda mensagem. Olha, hoje era o seu dia de convivência, registrando que você não compareceu. Porque é uma prova que você está ali sacrificando, né, o seu sábado, sacrificando o seu final de semana, que era de um dever dele. E isso, como quantifica isso? Como quantifica esse abandono? Justamente com essas provas. Bom, tem essa situação do abandono afetivo, a gente falou aqui de pensão alimentícia, né, que todo mundo fica aí observando. O que a gente pode destacar também mais no direito da família? No direito da família é justamente destacar que aquela máxima. Não, o máximo de pensão que vai se receber é 30% do salário do genitor. Muito pelo contrário. O escritório visa justamente fazer uma conta de qual proporcional. Se essa mãe ganha 5, esse pai ganha 15. Óbvio que esse pai tem que pagar uma quantia proporcional aos gastos da criança maior do que a mãe. Então isso é muito importante se colocar, que muitas coisas que dizem, infelizmente, no direito de família são inverdades, né? Por exemplo, a pensão alimentícia vai ser só em alimentos. Então, eu vou no mercado fazer uma compra de bolacha e macarrão instantâneo para a criança e isso tá ótimo. Mas a criança só se alimenta disso e a pensão alimentícia só serve para isso? Jamais. Então, isso é importante se observar. E, principalmente, é importante não ter medo. Mas como que eu vou processar o genitor? Como que eu vou executar uma dívida de alimentos? Ele é o pai do meu filho. Ele pensou em você no momento que ele deixou de pagar alimentos? Ele pensou em você e no filho dele no momento que ele não estava presente? Não. Então tem que ter coragem nesses momentos.
Eu acho que o que a gente está falando aqui também é muito importante a gente sempre enfatizar que a criança tem que estar em primeiro lugar, né? A saúde mental, física, a integridade dessa criança tem que ser preservada, né? E aí fica sempre essa briga ali na família e, no final das contas, às vezes nem pensa ali nas consequências, né, da criança. Exato, e justamente o judiciário tende a sempre priorizar a melhor condição para a criança naquele momento. Se tem um conflito entre as partes, também é um problema. Se tem um conflito que as partes não se entendem de forma alguma, por exemplo, sobre uma guarda, sobre uma convivência, o judiciário vai verificar o que é melhor. Se ele entende por um convívio equilibrado entre os genitores, é uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Ele vai aplicar isso. Ou ele entende que o pai tem uma questão de que ele não fica com o filho, nunca no relacionamento ficou com o filho e tem essa questão do abandono, ele vai colocar uma convivência a cada 15 dias, porque sabe que essa criança vai sofrer. Então tem todos esses mecanismos, justamente um apoio, né, do judiciário, uma pesquisa psicológica, uma pesquisa social também, para verificar onde, né, aquela criança vai residir. Às vezes está com o pai. Aonde a criança dorme? Num sofá. Onde a criança dorme, não tem um quarto. O que a criança se alimenta? Macarrão instantâneo e miojo, ótimo, perdão. Macarrão instantâneo e nuggets. Né? Não tem uma alimentação equilibrada. O judiciário vai verificar tudo isso, vai verificar como isso afeta a criança. E tem que ser pensado mesmo tudo isso, né? Justamente é aquilo que a gente está falando, para que seja penalizado e que a criança realmente não sofra ali na vida adulta. A gente já está chegando nos nossos minutos finais. Antes, eu já queria te agradecer pela sua disponibilidade, né, por estar aqui com a gente dividindo a sua experiência, seu trabalho. A gente sabe que é um trabalho árduo, né, não é fácil, sim, principalmente quando fala ali do direito da família, que é tão complexo, mas a justiça está aí justamente para quebrar essas barreiras, para levar a informação para essas famílias e ajudar realmente as famílias, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem final para a mamãe, para o papai que está passando por uma situação dessa e dizer, né, que podem contar com vocês, né, do direito da família, que vocês são essa rede de apoio que às vezes falta, né? Exato. Eu acho que o recado é simplesmente mamães, papais. Eu sei que o relacionamento muitas vezes não dá certo, né? O relacionamento, ele deu certo por aquele período, não quer dizer que ele foi um fracasso, mas sim que ele foi um sucesso naquele momento e que cada um tem que seguir a sua vida. Mas pense no filho de vocês, pense o quanto ele sente sua falta, pense o quanto que você estar presente na vida dessa criança é importante. Porque como essa criança vai pensar sobre ela no futuro? Ela vai pensar que ninguém ama ela? Ela vai pensar que ela não é quista pelo seu pai ou pela sua mãe? Então pensa na criança e procure um advogado para conversar, porque o advogado vai te dar uma orientação sobre os direitos do seu filho, sobre os seus direitos, e justamente é importante que tenha essa palavra, né, esse acolhimento dos advogados. Bom, quero te agradecer mais uma vez, doutor Giovanni. Se tiver algum arroba profissional, alguma coisa, fica à vontade, viu? Claro. O arroba profissional é por todos, né? Justamente uma advocacia especializada em direito de família, em questão de gênero. Também vou deixar aqui o meu, que é @ordanineg, né? Até um pouco fácil, é o nome. E o da doutora, né, que trabalha junto comigo, que é @marianaserranoadv. Então tá certo, a gente falou desse assunto tão importante. Se você quiser rever esse programa, é só acessar nossas redes sociais, é muito simples. Digita ali Rede Alesp no YouTube, você vai acompanhar tudo. É só ficar por dentro da nossa programação. Sucesso mais uma vez. Muito obrigado, viu? Sucesso. Olha, a gente vai ficando por aqui. Continue ligado na programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro.